There was something different about this girl. The way she moved. Prepare-se para descobrir um dos momentos mais chocantes e pouco comentados da história da música, porque o que Michael Jackson fez aos apenas 6 anos de idade deixou adultos, produtores e até a própria família sem palavras, e talvez isso mude completamente a forma como você vê o início da carreira do rei do pop. Muito antes dos palcos gigantes, das luzes e da fama mundial, já existiam sinais perturbadores de um talento fora do comum, mas também de uma pressão intensa e de bastidores que poucos conhecem. Neste vídeo, vamos mergulhar no momento exato em que tudo começou a fugir do esperado, quando uma apresentação aparentemente inocente revelou algo tão impressionante, e ao mesmo tempo tão inquietante, que ninguém estava preparado para reagir. Você vai entender como a infância de Michael, marcada por disciplina extrema e exigências quase desumanas, ajudou a moldar o artista lendário, mas também levantou questões polêmicas que até hoje dividem opiniões: até que ponto o talento foi natural e até que ponto foi forçado? Será que aquele instante aos 6 anos já mostrava o preço da fama que viria depois? Fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar realmente impactado e pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a história dele. E antes de continuar, já deixa o teu gostei, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas que também querem descobrir os segredos por trás das maiores estrelas do mundo. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque assim você não perde nenhuma história surpreendente como essa, e ainda ajuda o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos cada vez mais reveladores. Se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere enviar um Super Thanks. Isso faz uma enorme diferença e ajuda diretamente na produção de novos vídeos. E se não puder contribuir financeiramente, não tem problema, deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. A história de Michael Jackson aos 6 anos de idade é uma daquelas narrativas que parecem quase irreais, como se estivéssemos falando de um talento que simplesmente não poderia existir em uma criança tão pequena, e ainda assim tudo aconteceu de forma concreta, diante de plateias que não estavam preparadas para testemunhar o nascimento de um dos maiores fenômenos da música mundial. Mas para entender completamente porque aquele momento chocou tanto as pessoas, é preciso voltar ao início de tudo. Em Gary, onde Michael cresceu em uma família numerosa, simples e cercada por dificuldades financeiras, sendo o 8º filho da família Jackson, em um ambiente onde disciplina e música caminhavam lado a lado, especialmente por influência de seu pai, Joseph Jackson, que tinha uma visão muito clara de transformar seus filhos em artistas profissionais. Mesmo que isso significasse impor uma rotina rígida e exigente desde muito cedo, e foi justamente nesse cenário que Michael, ainda muito pequeno, começou a demonstrar algo que ninguém conseguia explicar completamente: uma combinação rara de ritmo, presença de palco e uma capacidade vocal impressionante que parecia muito além de sua idade. Inicialmente ele apenas observava seus irmãos mais velhos ensaiando o que viria a ser o grupo de Jackson 5, mas rapidamente passou de espectador para participante ativo, mostrando que não apenas conseguia acompanhar, mas que muitas vezes se destacava naturalmente entre eles, e foi nesse ponto que tudo começou a mudar de forma definitiva, porque quando Michael subiu ao palco pela primeira vez com apenas 6 anos, o que era esperado era uma apresentação infantil, algo simples, talvez até tímido, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Ele tomou conta do palco com uma confiança quase desconcertante, seus movimentos eram precisos. Seu senso de ritmo impecável e sua expressão corporal transmitia uma maturidade artística que simplesmente não combinava com sua idade, deixando músicos experientes e adultos completamente surpresos. E esse foi o primeiro grande choque, porque ninguém conseguia entender como uma criança tão jovem podia ter aquele nível de controle e carisma, mas o impacto não parou por aí, porque além da presença de palco, sua voz já demonstrava potência, afinação e emoção, algo que normalmente leva anos de desenvolvimento para qualquer cantor alcançar. E foi nesse momento que muitos começaram a perceber que estavam diante de algo verdadeiramente fora do comum, porém, junto com o encantamento, começaram também os primeiros questionamentos, pois enquanto o público via um talento puro e fascinante, os bastidores contavam uma história diferente, marcada por ensaios longos, cobrança constante e uma disciplina que, para muitos, ultrapassava os limites do que seria saudável para uma criança. E esse contraste entre brilho e pressão se tornaria uma das marcas mais polêmicas da trajetória de Michael ao longo dos anos. Naquele período, apresentações em pequenos clubes, eventos locais e concursos de talentos se tornaram parte da rotina do Jackson, e cada vez que Michael subia ao palco, a reação era semelhante: surpresa, admiração e até incredulidade, porque ele não apenas se apresentava bem, ele dominava o ambiente, interagia com o público e parecia entender intuitivamente como prender a atenção das pessoas. Algo que artistas adultos passam a vida tentando aperfeiçoar.
e conforme essas apresentações se multiplicavam, o nome do grupo começou a circular com mais força, abrindo portas para oportunidades maiores, incluindo apresentações em lugares mais prestigiados e contatos com figuras importantes da indústria musical. E foi nesse processo que o talento de Michael deixou de ser apenas uma curiosidade local para se tornar uma promessa real de sucesso. Mas é impossível falar dessa fase sem mencionar as controvérsias que surgiram posteriormente. Especialmente em relação à forma como Joseph Jackson conduzia a carreira dos filhos, relatos de rigidez extrema, punições e uma cobrança constante levantaram debates sobre o preço do sucesso precoce. E muitos anos depois, o próprio Michael falaria abertamente sobre as dificuldades de sua infância, descrevendo sentimentos de solidão e a falta de uma vida normal, o que adiciona uma camada ainda mais complexa àquele momento inicial que chocou tantas pessoas. Porque o que parecia ser apenas o nascimento de um prodígio também pode ser visto como o início de uma jornada marcada por sacrifícios profundos. Ainda assim, não se pode negar que aquele primeiro impacto aos 6 anos foi o ponto de partida para tudo o que viria depois, o crescimento meteórico do The Jackson 5, o contrato com grandes gravadoras, o sucesso estrondoso com músicas que se tornaram clássicos, e, eventualmente, a transformação de Michael em um ícone global conhecido como o rei do pop. Mas talvez o mais fascinante de toda essa história seja perceber que, desde aquele momento inicial, já estavam presentes tanto a genialidade quanto os conflitos que definiriam sua trajetória, o brilho extraordinário que encantaria o mundo e as sombras que alimentariam debates e controvérsias por décadas, e é justamente essa dualidade que torna a história de Michael Jackson tão envolvente e tão difícil de reduzir a uma simples narrativa de sucesso, porque ao mesmo tempo em que ele representa o auge do talento artístico, também simboliza as complexidades e os desafios de crescer sob os holofotes, especialmente quando tudo começa cedo demais. E quando voltamos àquela cena de um menino de 6 anos surpreendendo a todos, não estamos apenas testemunhando um momento impressionante, estamos vendo o início de uma história que mudaria a música para sempre, mas que também carregaria consigo questões profundas sobre infância, fama e o verdadeiro custo de se tornar uma lenda. E talvez seja exatamente por isso que esse episódio continua a fascinar tantas pessoas até hoje, porque ele não é apenas sobre talento, é sobre tudo que vem junto com ele, tanto o extraordinário quanto o difícil, formando um retrato completo de quem foi Michael Jackson desde o começo de sua jornada. E assim chegamos ao final de mais uma história impressionante sobre Michael Jackson, um artista que desde muito cedo já mostrava ao mundo que não seria apenas mais um nome na música, mas sim um verdadeiro fenómeno que mudaria gerações para sempre. O que vimos aqui vai muito além de um simples talento infantil, é o início de uma trajetória marcada por brilho, sacrifícios e momentos que continuam a intrigar milhões de pessoas até hoje. E talvez o mais surpreendente seja perceber que tudo começou tão cedo, de uma forma que ninguém realmente esperava. Agora eu quero saber de você, qual foi a parte dessa história que mais te chocou ou te fez ver Michael Jackson de uma forma diferente? Deixe aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante e ajuda a enriquecer ainda mais essa conversa. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque é assim que você garante que não vai perder nenhum dos próximos vídeos cheios de histórias surpreendentes como essa. Além disso, o seu like faz toda a diferença, ele ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a recomendar para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça e continue trazendo conteúdos cada vez melhores para você. Se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere enviar um Super Thanks, isso nos ajuda diretamente a continuar pesquisando e produzindo vídeos com qualidade. E se não puder contribuir financeiramente, não tem problema nenhum, só de comentar e compartilhar já nos ajuda muito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.